não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, que já estão surgindo. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. E o Evangelho conclui com a frase: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Olhando para estas afirmações da liturgia de hoje, nós vamos também direcionar um pouco a nossa reflexão sobre o Evangelho, que assim como o Evangelho da semana passada, é um Evangelho bastante conhecido, e podemos olhar para tantos aspectos desse Evangelho entre Jesus, a pecadora e os acusadores. Quando nós, na semana passada, meditávamos o Evangelho do Filho Pródigo, nós meditávamos fazendo um exame de consciência, como que preparando-nos para a confissão. Hoje nós podemos dizer que é a ação de graças depois da confissão. Na semana passada nós víamos ali 3 elementos. Jesus, ou melhor, o Pai, que estava ali como o juiz, o filho mais novo que tinha ido embora e o filho mais velho que acusava o irmão mais novo. Hoje nós vemos esses 3 elementos novamente. Vemos Jesus, que está como juiz, vemos a pecadora, que está ali jogada aos pés do Senhor, e um grupo de fariseus que são os acusadores. Só que na semana passada nós falávamos de uma parábola. Agora nós falamos da realidade. Então Jesus dá um salto para nós hoje da parábola para a realidade e aplica em concreto aquele mandamento da misericórdia. O que nós vamos vendo é justamente uma tentativa de incriminar Jesus. Aqueles que vêm até Jesus com a acusação não é que são mais santos, não é que chamam Jesus de mestre porque estão reconhecendo nele uma autoridade, mas simplesmente querem armar uma cilada para pegar Jesus, fazer com que Jesus entre em contradição consigo mesmo ou entre em contradição com a lei. Consigo mesmo, porque eles sabiam que Jesus não poderia absolver a pecadora. A lei era clara quanto àquilo que deveria ser realizado. Só que se Jesus assim o faz, ele entraria em contradição com a misericórdia que ele pregava, ensinava e exercia. Se ele aplica a lei de Moisés, ele também cairia num outro crime, porque ele estaria infringindo a lei do Império Romano, onde somente o Império Romano, que estava atuando ali em Jerusalém, é aquele que podia, então, condenar alguém à morte. Então, Jesus não tinha saída, e eles sabiam disso. Só que, é claro, e outra coisa que eles queriam fazer Jesus entrar em contradição, é que se ele é Deus, como ele havia afirmado ainda há pouco, como que ele vai contradizer a lei dada por Deus? Então, Deus vai contradizer a si mesmo? E aí nós vemos que Jesus, de fato, é Deus, que não se contradiz em nenhum momento, e usa de misericórdia e restabelece a justiça, realizando aquilo que ele mesmo diz: não pense que eu vim abolir a lei, eu vim levar essa lei à perfeição. Então nós vamos olhar para essa dimensão agora que Jesus silencia os fariseus com uma simples palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ajoelha, continua escrevendo com o dedo no chão uma segunda vez. Começam a sair, começando dos mais velhos. O que Jesus faz naquele momento é tirar a tampa da consciência daqueles que estão ali. Por quê? Eles estão ali, como dizia, não movidos por uma reta intenção, mas eles estavam ali movidos por interesses particulares. Quando Jesus tira a tampinha da consciência deles: condenem então, já que vocês querem, comece por aquele que não tem pecado. Aí
eles mesmos se condenam. Aqueles que queriam condenar não encontram nenhuma palavra de condenação nos lábios do Divino Salvador, mas eles mesmos dão a sua própria sentença, porque ao começarem a se retirarem, partindo pelos mais velhos, confessam publicamente que estão culpados. Se não tivesse pecado, teriam atirado. Assim mesmo, assinaram a própria sentença de condenação, mostrando a sua injustiça naquele ato. Bom, olhando para esses elementos do Evangelho, nós somos convidados a olhar também para a nossa vida. Se na semana passada o convite para nós era um incentivo ao sacramento da confissão, hoje nós continuamos com esse mesmo incentivo, mas agora numa dimensão nova, né? Quando Jesus olha para a pecadora e diz: ninguém te condenou, também eu não te condeno, vá e não peques mais. Ele não está falando para a pecadora: não, isso não é pecado não, vai embora, vai ser feliz, continua a tua vida. Hoje em dia a tendência é essa, né? Ah, não é pecado não, pode, isso aí é coisa do passado. Jesus não falou isso para a pecadora. Mas uma vez que ela encontrou misericórdia, assuma sua mudança de vida e caminhe, não peques mais. O sacramento da confissão que nos é dado tem sempre esta dimensão de redimir o nosso pecado, dando-nos a graça do perdão e ao mesmo tempo a graça para continuar perseverando no caminho de conversão. O propósito de mudança é parte integrante do sacramento da confissão. Sem ele, o sacramento da confissão, se não fica inválido, ele perde pelo menos boa parte dos seus frutos. Por quê? É justamente naquela força de vontade que eu tenho de mudar que o sacramento da confissão começa a agir com a graça. E ali ele vai fortalecendo a minha vontade para que aquele processo de conversão seja concluído. Quando nós olhamos para a realidade hoje, nós vamos ver uma coisa muito semelhante àquilo que os fariseus estavam fazendo: acusações. Santo Agostinho diz assim: aquele que não se excusa, acusa. Ou seja, aquele que não pede perdão, acusa. Então nós vemos justamente hoje isso. À medida que vai acontecendo um distanciamento do sacramento da confissão, em que nós tiramos a tampinha da nossa consciência, olhamos para dentro de si, como dizíamos na semana passada, e tomamos consciência de nós mesmos, vemos que se nós fôssemos daqueles que estivessem naquela multidão, a gente teria colocado o rabinho no meio das pernas e saído também quietinho, porque não ia ter nenhuma inocência para jogar pedra. Hoje em dia é muito comum que essa cena se repita, em forma de acusações. E aí se acusa de tudo, né? Se acusa as pessoas que vêm na igreja, se acusa as pessoas que estão fora da igreja, é um tal de apontar o pecado, de comentar o pecado, de condenar, de julgar, de olhar o outro fazendo errado, e meu Deus do céu, o que é isso? Então vive-se uma onda de acusação, muito parecido com aquilo que os fariseus estavam fazendo, acusando. Tomar consciência, silenciar um pouquinho o coração e começar a olhar para dentro de si é um movimento cada vez mais escasso, em que nós vamos vendo muitas vezes se definhando por falta desse reconhecimento, que é um reconhecimento libertador, é um reconhecimento que salva, é um reconhecimento que traz paz dentro de nós, porque nós começamos, como dizia na semana passada, a murchar de tamanho, começamos a murchar um pouquinho a nossa bola e percebemos que nós não estamos assim como o gás da Coca-Cola, não. Nós estamos aí mais para a Coca-Cola sem gás do que com aquele tss, né, que sai da Coca-Cola quando se abre a tampinha. Aquela Coca-Cola choca que está lá paradinha já há uma semana e já perdeu toda a sua vitalidade. Porque o pecado vai fazendo isso, vai tirando a nossa força, vai tirando nossa energia. E aí se vemos, às vezes, tanta gente se arrastando no caminho da fé, desanimado, cansado, sem força e coragem de olhar para Jesus, alguma coisa está se passando. Acaso estou eu esquecendo
quem é o inocente? Acaso estou eu esquecendo quem é que pode e tem o poder de julgar? E aquele que tem o poder de julgar ainda não julga, mas nos dá tempo de penitência e conversão, assim como fez com a pecadora. Eu também não te condeno. O tempo de julgar ainda não chegou. Vivemos tempo da misericórdia. Aproveitemos esse tempo. Nos encontremos com o Senhor. Façamos a experiência do seu perdão e percebamos se não é verdade aquilo que Ele nos diz. Façamos a experiência da misericórdia e percebamos se não é verdade que a sua misericórdia, o seu perdão, vale mais do que qualquer outra coisa no mundo. Dizia São Paulo: por conta de Cristo, eu considero tudo aquilo que eu tenho na minha vida como lixo, para poder alcançar aquele que eu espero. É nele que eu espero. Não que eu já tenha encontrado ou recebido tudo, mas eu espero nele. Essa atitude gostosa de quem está falando de coração aquilo que de fato está vivenciando. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com minha justiça, provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo Jesus, que vem de Deus na base da fé. Não com minha justiça. Hoje nós somos tentados a nos deparar com a nossa justiça. E o que é a nossa justiça? Eu não me encontro mais justificado por Jesus, pelo sacrifício redentor. A minha justificativa vem na tentativa de tampar o meu pecado com o pecado alheio, aquilo que nós falávamos. Eu aponto o pecado do outro e diz: todo mundo faz, já que é assim, já que a coisa está perdida, logo eu estou autorizado a fazer pior do que estão fazendo. Tampo o pecado com o pecado. Não com minha justiça, diz São Paulo, mas com a justiça que vem do Senhor. É Ele quem perdoa o meu pecado e somente a Ele quem é capaz de me justificar. Possamos colocar o nosso coração no Senhor, possamos fazer a experiência de nos colocar aos seus pés, de receber aquele olhar bondoso e misericordioso, receber a sentença de perdão, mas também o convite. Vá, segue em paz o teu caminho e não tornes a pecar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.